Tudo bem? Prazer estar com vocês aqui nessa primeira aula que nós vamos dar, uma primeira de muitas outras, que tem como tema Maridos perseguindo a excelência, princípios bíblicos para maridos que desejam o ideal de Deus. Antes de mais nada, eu quero dizer para você que tudo que nós vamos estudar nessa introdução e no decorrer de todo o processo que tem esse tema, todos os encontros que tem esse tema, nós estaremos nos baseando no livro que tem o título, como você está vendo aí na tela, ok? Maridos perseguindo a excelência, escrito por Luz Priolo, material da Nutra Editora. Muito bom esse livro, um livro que não é caro, deve custar aí uns R$38, talvez, 40, não sei. A Nutra é uma editora voltada para o aconselhamento bíblico, então eu creio que vai ser de muita produtividade para você. Aqui eu vou dar para você todo o resumo desse material, né? Eu vou extrair coisas desse livro, que é a base, tá? Temos uma base para além do livro, né, que é a nossa principal, que é a Bíblia. Eu também tenho minhas experiências pessoais, 20 anos aconselhando casais, e conhecimento de outras fontes, de outros materiais, que eu creio que vai somar bastante aqui nesse curso que nós vamos fazer aqui sobre maridos perseguindo a excelência, tá bom? Tudo que nós vamos falar está voltado, está mais direcionado para o homem. Numa outra oportunidade, talvez a gente fale um pouco para as mulheres, mas isso aqui está voltado para os homens. Algumas coisas, alguns princípios, eles podem ser extraídos, eles podem ser adaptados para mulheres também, tá bom? Outra coisa que eu preciso dizer para você é o seguinte: o nosso objetivo é abençoar pessoas. Nós não estamos aqui para discutir religião, doutrina, denominações, nada disso. Nós queremos abençoar. Eu tenho trabalhado isso aqui na igreja que eu pertenço, tem sido uma bênção, tá? Muitas pessoas não podem vir aqui. Eu também, às vezes, estou longe, né? Não sei de onde você está, que você está assistindo esse vídeo, mas também posso estar a quilômetros de distância de você, e eu não acho justo esse conhecimento, essa bênção ficar restrita a um pequeno lugar. Então o objetivo é fazer com que você aí na sua igreja, no seu pequeno grupo, na sua comunidade, você tenha acesso a esse material. Você pode reproduzir isso, tá? Tá autorizado. Você pode copiar e falar na sua igreja. Isso aqui é de propriedade pública, né? O Espírito Santo ele é o grande autor de tudo que a gente fala quando o assunto é Bíblia, né? E aquilo que a gente fala é dado para a gente de graça. Então a gente está devolvendo gratuitamente, né? Ou seja, não é nosso. Então não só esse estudo, mas tantos outros que eu vou fazer, né? E todos eles é para você usar aí na sua igreja, no seu pequeno grupo, na sua família, com toda tranquilidade, tá bom? Então vamos lá. Maridos perseguindo a excelência, princípios bíblicos para maridos que desejam o ideal de Deus. Se eu perguntar para você assim, qual é o ideal, qual é o propósito de Deus para você, homem? O que ele espera de você enquanto marido? É muito comum a gente ouvir pessoas, ou perceber pessoas se contentando em que o seu trabalho como marido, o seu ministério como pai, ou no caso da mulher, a mãe, resume em pôr a família dentro do carro, pôr os filhos dentro do carro, e no domingo levar para a igreja. Aí está tudo bem. E depositam essa família dentro da igreja
e criam na sua cabeça a fantasia que a igreja vai resolver os problemas que existem naquela casa, naquela família ou naquele menino. De antemão, você já precisa entender que a igreja ela não está aqui como uma instituição que fica na expectativa de que a família venha ajudá-la a desenvolver o seu trabalho. Não é bem por aí, principalmente quando o assunto é família. A ideia é que a igreja, sim, ela é que ajude você na sua responsabilidade a trabalhar com a sua família. A igreja, ela instrumentaliza você, a igreja, ela municia você, mas a responsabilidade, o ministério, ele é seu, ele é intransferível. Você pode até tentar passar isso para outra pessoa, mas o dia que você estiver sentado diante de Deus, é a você que Deus vai perguntar sobre a condução da sua família. Onde é que você levou essa família, tá? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre alguns pontos. Eu quero falar 5 pontos para você de forma rápida, introdutória. O que vou falar agora não deve ser confundido como um preconceito ou uma discriminação religiosa, até porque não é esse o nosso objetivo. Mas observe uma coisa. Existem alguns princípios que são fundamentais para que esse estudo faça sentido para você. O primeiro deles está aí, ó. Somente vai ser possível colocar em prática as lições desse estudo se você já for cristão. Por que isso? Como eu falei antes, não tem a ver com preconceito, não tem a ver com discriminação. Tem a ver com a visão que um cristão bíblico tem da Bíblia. Tem a ver com a visão e a percepção que um discípulo de Jesus tem da palavra de Deus. Isso é definidor. Se você não entende que a Bíblia é palavra de Deus verdadeira e absoluta, você vai ter dificuldade. O cristão, ele já tem esse pressuposto básico. Ele já tem isso na sua estrutura de fé, de crença, de religião. Ele entende a Bíblia como verdadeira, como palavra de Deus. Ela já é suficiente. Ela já é o ponto final para ele. Então, ele não vai ter dificuldade de seguir aquilo que a Bíblia está mandando ele fazer quando o assunto é família. Tá certo? Então, para um cristão, principalmente um cristão evangélico, que tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática, principalmente os evangélicos da denominação batista a qual eu pertenço, é dessa que eu posso falar, não posso dizer de nenhuma outra. Nós temos muitas denominações, são boas, são igrejas de Jesus, mas eu não consigo falar delas porque eu não estou lá dentro, tá certo? Nem de nenhuma outra religião com essência. Mas dos batistas eu posso falar, porque eu sou batista, eu nasci numa igreja batista, minha família é batista de 3 gerações. Então, desse povo eu posso falar porque é o meu povo, são os meus irmãos. E nós batistas cremos na Bíblia como a única regra de fé e prática. Então, para nós batistas, a Bíblia ela não contém orientações, ela não contém sugestões, ela contém mandamentos de Deus. Então, quando eu abro a minha Bíblia, por exemplo, lá em Êxodo, e vejo lá os 10 mandamentos, eu entendo que são 10 mandamentos, e não 10 sugestões. Por isso que o sujeito, dentro dessa perspectiva do que nós vamos falar, porque nós vamos usar muito a Bíblia, se ele for cristão, é possível que ele coloque em prática. Se ele não for, ele vai descredibilizar aquilo que está sendo mandado, porque a maneira como ele vê a Bíblia é diferente do outro. Então não é uma questão de discriminação, é uma questão de percepção da palavra de Deus. Outra coisa que a gente precisa entender aí, que nenhum de nós alcança a perfeição do papel que nos é devido como maridos. Mas a gente busca isso, a gente busca essa perfeição.
Você vai ver um pouquinho mais na frente o significado de perfeição no Novo Testamento. Pode ser bem diferente do que você pensa. As pessoas acham que ser perfeito é ser inerrante, sem defeito, não é isso? E a gente vai ver um pouquinho mais na frente, na próxima lâmina, que não é nada disso, tá? Outra coisa é o seguinte, você não pode esquecer que Deus, ele nunca pede aos seus filhos que faça aquilo que esse filho não é capaz de fazer. Por que isso? Porque o próprio Deus, ele vai capacitar o seu filho, o seu servo, o seu discípulo, a realizar aquilo que ele está, então, mandando fazer. Tá bom? Então, quando ele diz lá que você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, aí você pensa assim, puxa vida, mas Cristo amou a igreja tanto que até morreu por ela. Eu não consigo fazer isso. Bom, se ele está dizendo que é para você fazer isso, você vai precisar entender o que significa morrer pela sua família e ele vai capacitar você para essa realidade. Tá bom? Outra coisa, aí, o último ponto, é que tudo que nós vamos falar tem como fundamento os mandamentos, os ensinos do Novo Testamento. Tá bom? Então vamos comigo? Vamos lá. Qual é o objetivo? O objetivo está claro aí, ó. É o seu amadurecimento. Nós não estamos aqui, eu, né, não estou aqui querendo ensinar você a ser um bom homem, um bom marido, não é? Você já é um homem, você já é um marido, e eu creio que de repente, ou melhor, certamente, provavelmente, você seja um bom marido, um bom homem. Nós estamos trabalhando aperfeiçoamento. Nós estamos trabalhando amadurecimento. Né? É o que o apóstolo Paulo fala quando escreve aos Colossenses. Ele vai dizer aí que a ideia de ensinar e de admoestar o homem é para apresentar ele perfeito em Cristo. Ok? Então você pode ver aí nesse slide a palavra grega que está por trás da palavra perfeito. Não é para ser entendido como ser inerrante, como ser sem defeito. Não é isso. Mas é maduro. A palavra teleios, ela traz a ideia de um comportamento que ele é contrário ao comportamento da criança. Ou seja, é a não infantilização do comportamento, das atitudes, da postura. Então, o maduro é o sujeito aperfeiçoado. É aquilo que Paulo diz lá em Coríntios, né, quando ele diz assim, olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas agora que sou homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Ou seja, agora eu tenho uma atitude de homem, de um sujeito maduro, correspondente à minha idade cronológica. Por que eu estou te dizendo isso? Porque diante de tanto tempo lidando com pessoas, não só no ponto de vista da religião, da igreja, mas eu também sou psicólogo, terapeuta cognitivo-comportamental. Você vai ver até que eu vou usar a tríade de Beck com uma outra perspectiva aí mais na frente. Mas eu vejo muito homem que os sentimentos não amadureceram. O comportamento não amadureceu. As atitudes não amadureceram. Então ele age como se ele ainda morasse com o papai e com a mamãe. Faz pirraça, fica de bico, fica de mal, diz que vai morrer, dá piti. Mulheres também fazendo a mesma coisa, com histeria, com exigências em relação ao seu marido, como se ele fosse o pai dela, que nunca deixou faltar nada para ela. Então a gente precisa levar essas pessoas ao amadurecimento. Ela precisa amadurecer enquanto sujeito, ela precisa amadurecer espiritualmente, ela precisa amadurecer em Cristo para que haja qualidade de vida no seu relacionamento. E o objetivo desses encontros nossos é justamente esse, tentar levar você ao aperfeiçoamento, tá bom? O objetivo também é caminhar com você no sentido de que você entenda
o significado de amar a esposa como Cristo ama a igreja. Está aí, olha, Efésios 5, 25. Marido, ame sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Por que eu falei lá atrás que o sujeito cristão ele tem possibilidade de pôr em prática? Porque ele sabe o que significa isso. Ele sabe a verdade que está por trás disso. O sujeito não cristão ele pode ter uma dificuldade. Primeiro porque ele não sabe como é que Cristo amou a igreja. Ele não tem noção dessa coisa de ele morreu por ela. E a gente precisa entender isso também com mais amplitude, né? Porque, veja bem, se eu perguntar a você, homem, se você seria capaz de morrer pela sua família, você vai dizer que sim. É possível que diga que sim. Pelo menos eu espero que você diga que sim. Às vezes não, né? Sei. Mas, veja bem, o cara vai assaltar você, entra na sua casa, aponta uma arma para sua esposa, para o seu filho, você é capaz de se jogar na frente daquela arma e tomar um tiro. Eu acho que você faz isso. De repente, se precisar doar um órgão, você doa, porque você é um herói. Muito bacana. Você quer ser visto dessa forma. Quer ser entendido pela sua família como um provedor, como um caçador, como um herói. O que acontece é que nem sempre as pessoas, os homens, têm a oportunidade de demonstrar esse heroísmo todo. Nossa casa, às vezes, não é assaltada. Você pode passar a sua vida inteira sem ter uma arma apontada para o seu filho ou para a sua esposa, não é? E aí você pensa, então, onde é que entra esse heroísmo? Como é que você vai manifestar, então, esse amor sacrificial? Porque o amor de Jesus pela igreja, ele teve uma atitude muito voltada para a ideia do sacrifício. Então, como que você vai fazer isso, não é? Acontece que nós temos oportunidade todos os dias de apresentar esse sacrifício de amor para a família da gente, para a esposa da gente. Por exemplo, quando nós olhamos para a nossa esposa e conseguimos compreender os sonhos dela e investimos nela. Quando a gente abre mão, às vezes, de fazer uma coisa que a gente quer, ou de comprar alguma coisa que a gente quer para investir num sonho, numa realidade que ela ou o filho quer. Quando a nossa esposa percebe que nem sempre as nossas necessidades, nós homens, elas precisam ser sanadas primeiro do que a delas. Que, na verdade, as necessidades são sanadas juntas. Então, nesse momento, você está mostrando para ela que você é capaz também de morrer por ela em vida. Que você é capaz de abrir mão de alguma coisa em função do bem-estar e da qualidade de vida dela, da realização dela. Isso envolve aí, 3 áreas. Isso aí é beckiano, né? O pessoal aí que é terapeuta cognitivo já conseguiu ver a pirâmide de Beck aí, né? Então, veja bem, só que aqui eu vou falar em outro sentido, tá bom? Para você amar sua esposa como Cristo amou a igreja, você vai ter que repensar a forma como você pensa a sua esposa. Qual é o significado dela? O que você pensa a respeito de mulher, de homem, de marido, de esposa, de casamento? Então, a maneira como você pensa essa mulher, como você pensa essa esposa, esse casamento, ele às vezes vai precisar ser repensado para que você mude a sua atitude em relação a ela, no sentido de amá-la como Cristo amou a igreja. Da mesma forma, o sentimento, né? O que eu sinto em relação a esta mulher? Não é pura e simplesmente o que eu sinto por esta mulher, mas o que eu sinto em relação a ela. É amor, é indiferença, é raiva, é descaso. O que paira aí no meu coração? É alegria, é tristeza? E por último, eu preciso também avaliar a maneira como eu me comporto em relação a essa mulher, as coisas que eu faço, as minhas atitudes em relação a essa mulher. E aonde é que eu vou aprender isso? Eu vou aprender com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o nosso referencial de homem. Ele é o nosso referencial
de como que a gente pensa, como a gente sente, como a gente se comporta, como é que a gente realiza as coisas, todo referencial precisa ser a pessoa de Jesus Cristo, tá bom? Agora, como é que eu alcanço esse objetivo? Bom, é simples. Como eu disse lá atrás, ele não te dá nada que você não possa fazer. O ensino, ele vem do próprio Jesus. Olha aí, olha, quando o Espírito da Verdade vier, ele vai ensinar toda a verdade a vocês. O Espírito Santo de Deus tem um papel fundamental no processo de amadurecimento do homem, da mulher, da família cristã. Porque é ele que vai ajudar a gente a como proceder, a sabedoria, a inteligência, tudo virá dele para sua casa. Por isso que você precisa abrir o coração para ele, você precisa aprender a estudar a palavra dele, você precisa aprender a ouvir esse Jesus maravilhoso através da Bíblia. Tá? Eu pedirei ao Pai, disse Jesus, e ele dará a vocês outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Então nós temos esse auxílio. Né? Outro fato aí importante, olha só, está lá em Tiago, capítulo 1, verso 5, quando ele diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça essa sabedoria a Deus, que ele dá a qualquer pessoa. Né? Ele tem um coração generoso, então ele quer dar isso. E por que Deus dá? Eu vou te dizer por quê. É simples, é simples. Quando você se torna um homem amadurecido, quando a sua família vai bem dentro do propósito de Deus, quem recebe a glória é o próprio Deus. E as pessoas passam a desejar conhecer esse Deus e entregar as suas vidas nas mãos desse Deus maravilhoso e poderoso. Tá? Então, você precisa entender isso. Olha, Paulo, eu me sinto incapacitado para isso. Eu também. Eu tenho 20 anos de casado. 20 anos. E olha, eu vou te dizer uma coisa, eu estou aqui agora, eu estou no escritório da minha esposa. Ela está lá na igreja agora, ela está movimentando um trabalho infantil lá. Eu não quero estar aqui, eu quero estar do lado dela. Só que hoje está muito movimentado, muita criança, eu já tenho tantas outras coisas para fazer. Queria estar gravando esse vídeo aqui para você, então eu optei por estar aqui. Mas o meu desejo é que dê 5 horas da tarde eu vá apanhar ela, a gente vai tomar um café junto, porque a gente quer ficar junto. E olha, eu tenho 20 anos de casado, todo dia eu quero sentir o cheiro da minha mulher, todo dia eu quero ouvir a voz da minha mulher, eu quero beijar ela, eu quero abraçar ela, e é recíproco, porque a mesma coisa vem dela para mim. Então, os nossos filhos aprendem com isso. Só que, desde que eu casei, que eu me sinto incapaz de tocar um casamento com qualidade. Mas eu vejo que o Espírito Santo de Deus, ele vem dando isso para nós. Eu decidi fazer da minha casa um lugar feliz, porque aquele sujeito que tem no seu coração, independente da religião dele, que o casamento é indissolúvel, esse cara quando casa, ele casa para viver para sempre com aquela pessoa, até que a morte separe. Esse é o discurso dele e a vida dele. Então, isso tem que ser bem feito. Porque senão, vai ser aquele casamento que você chega lá, pô, você está há quanto tempo casado? Pô, eu estou há 30 anos. Ele está há 30 anos casado, com a mesma mulher, na mesma casa e tudo mais. Mas está divorciado dela já há 20. Porque eles estão dentro da casa e não vivem mais como marido e mulher, não tem mais qualidade de vida. Vieram os filhos, eles passaram a exercer o papel de pai e mãe, sabem fazer isso muito bem, são exímios pai e mãe, mas o dia que o filho sai de casa para estudar ou para casar, um olha para a cara do outro e pergunta, o que nós vamos fazer agora? Porque não sabe mais viver como marido e mulher. Não sabe mais. Então, se é para viver até que a morte nos separe, isso tem que ser bem feito. Tá? E por último aí, olha, é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. O que isso quer dizer? É Ele quem soma em nós, quem acrescenta em nós o desejo, a vontade, o querer de se fazer alguma coisa. Então, até se você abrir o seu coração, olha como que a coisa é incrível.
Eu sou apaixonado por Jesus Cristo, porque ele é incrível. Olha o que ele está dizendo aqui, essa palavra está dizendo, Paulo escrevendo aos Filipenses, né? Que Deus, ele mesmo, quando você abre o seu coração, ele mesmo gera em você o desejo e gera em você a realização segundo a própria boa vontade dele. Então ele está preparando o caminho para você ter uma família mais próspera, mais feliz, tá bom? Você só precisa abrir o seu coração para ele, tá certo? Eu quero encerrar, porque nós vamos fazer blocos, né? Então está aqui o primeiro bloco, a primeira aula, que é uma introdução. Na próxima aula eu vou trazer uma imagem do livro, tá? Para você ter noção do que é a capa. Você pode entrar em qualquer livraria, editora e adquirir para você. Tá? Se você não conseguir, manda para mim, escreve aí embaixo, eu mando o link da Nutra, você não ganha nada, absolutamente nada com isso, tá bom? Mas eu quero encerrar com duas perguntas, tá certo? Vou deixar aí para você essas duas perguntas. O que nos define como homens? É o nosso aparelho masculino, nosso órgão genital? É isso que te define como homem? É o teu salário, teu trabalho, teu cargo na empresa, teu poder de mando? Eu acho que um homem é homem por mais coisas para além disso que eu falei. Mais do que um reprodutor, enfim, eu acho que tem mais coisas aí, a gente precisa descobrir isso. E o que nos define como homens de Deus? Porque eu preciso saber o que me define como homem e preciso saber o que me define como homem de Deus. Então pensa nisso aí, porque no próximo vídeo, no próximo, a intenção é fazer com que você chegue a essas respostas por si só. Tá bom? Bacana? Eu espero ter podido te ajudar. Olha, na próxima aula nós vamos falar desse tema aí, ó. Gostaria que minha esposa viesse com um manual de instruções. Ok? A partir daqui para frente, nós vamos trabalhar em cima deste manual. Você acredita que ela vem com um manual de instrução? Mas ela vem. E olha, amigo, vou te contar um segredo. Chega aqui pertinho do computador. É grande pra caramba. É grandão. E a gente precisa acessar ele. Tá bom? Então, olha, um abração para você, um beijão no seu coração. Meu desejo é que a sua família seja mais feliz do que a minha. E olha, que se você conseguir ter uma família mais feliz do que a minha, pode acreditar que você vai estar dando saltos e saltos de alegria. A minha intenção é que a sua família seja mais próspera do que a minha, mais feliz do que a minha, e que Deus seja glorificado através da sua casa e da sua família. Tá bom? Deus abençoe você. Olha, se você gostou, dá um likezinho ali naquela mãozinha, igual você está vendo na tela aí, tá? Dá um like e faz a sua inscrição no canal, porque assim toda vez que sair um vídeo eu acho que você é anunciado. E você já deve ter percebido que eu sou totalmente amador nesse negócio de vídeo. Eu estou fazendo isso porque está nascendo no meu coração o desejo de abençoar pessoas, porque eu estou vendo aqui no meu local de trabalho, à medida que eu vou dando esses ensinos, as pessoas estão tornando o seu casamento mais feliz. Então, por que não levar isso para frente? Por que não levar isso para diante? Por que não levar isso para você? Tá bom, meu amigo? Deus te abençoe e a paz de Jesus no seu coração. Forte abraço.